Graças a paz, irmãos. Nessa semana nós esperávamos poder nos reunir novamente, mas não nos foi concedida essa oportunidade, então nós continuamos com essa gravação dos sermões para nossa meditação durante esse dia, o dia do Senhor, e durante a semana também rever e nos lembrar daquilo que o Senhor tem para nos falar, para nos instruir em nossa caminhada. Hoje nós vamos expor o Salmo número 11. Então, abram as suas Bíblias no Salmo 11, onde diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como dispôs a minha alma? Foge como um pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõe a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá dizer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Amém. Irmãos, uma coisa que é imutável em nossas vidas é o advento dos conflitos. E no meio dos conflitos, a vinda também da injustiça, do não estabelecimento do que é a razão, do que é certo, bom e justo. Nós pensarmos, no decorrer de toda a nossa vida e nas várias esferas que nós vivemos, nós sempre temos conflitos e em muitos deles nós sofremos a injustiça. Quando não, nós tentamos estabelecer a justiça trazendo aquelas pessoas que são aptas para julgar as causas que são postas diante de nós ou contra nós. Quem foi aquele que, quando criança, não se meteu em alguma confusão, na qual sofreu risco aí, talvez de ser agredido ou sofrer dano de alguma outra criança, que não basicamente repetiu ou ouviu alguém dizer aquela mesma frase que um personagem do Chaves sempre diz: conta tudo para sua mãe, na esperança de que a mãe possa vir a estabelecer um julgamento da causa e ser favorável a você que ali sofreu um prejuízo. No decorrer da vida, essas causas elas se multiplicam, elas tomam outras proporções. Na nossa vida adulta, muitas vezes é necessário entrarmos em demandas judiciais para que um juiz possa estabelecer o direito, possa fazer aquilo que é justo e possa nos dar aquilo que é merecido de fato, para que não venhamos a sofrer o dano. Sendo crentes no Senhor, o tribunal justo, o primeiro ao qual nós acorremos quando há disputas entre irmãos, é o tribunal da igreja. A gente vai até o conselho da igreja e ali tenta estabelecer a paz e a justiça. O grande problema é que nós não vivemos em um mundo justo. E muitas vezes, aqueles de quem nós esperávamos que a justiça fosse reestabelecida, acabam por não fazer a justiça. Acabam por punir aquele que deveria ser justificado. E aí, voltando aos mesmos exemplos, né? Se nós pensamos nas encrencas como crianças, quem foi aquele filho que nunca o irmão puxou uma confusão e no fim das contas o pai ou a mãe veio e acertou os dois em vez de apenas aquele que fez algo de errado ou que incitou o conflito? Quantas vezes a justiça não deu ganho de causa àquele que de fato devia, aquele que de fato sofreu o dano, né? Quantas leis acabam sendo muitas vezes extrapoladas, mal interpretadas e nós, enquanto indivíduos pessoais, acabamos sofrendo dano, ou a sociedade como um todo acaba sofrendo dano. Então isso é bastante comum. A igreja também erra
seus concílios também erram, tanto na afirmação de doutrinas quanto no julgamento de causas entre irmãos. E aí a pergunta que a gente se faz, então, é para onde a gente deve correr para ter a nossa justiça estabelecida? Né? Qual é o refúgio, o lugar onde nós podemos nos acobertar de toda a impiedade, de toda a injustiça que há no mundo contra nós, enquanto homens, enquanto pessoas que temem ao Senhor? E aqui Davi, ele vai nos mostrar que a justiça do Senhor é o único refúgio para toda ímpia perversão. A justiça do Senhor, ela é esse refúgio para toda ímpia perversão que é provocada no mundo. No Senhor apenas nós podemos esperar. Então, em primeiro lugar, Davi vai nos mostrar aqui que nós necessitamos de um refúgio. O próprio caso dele aqui vai servir de exemplo para nós todos, como para nos demonstrar de maneira bem clara. É lógico que nós já experimentamos isso todas as vezes, mas é uma reafirmação de que o justo sofre, de que o justo é perseguido, de que o justo muitas vezes sofre dano no mundo em que nós vivemos. Nós não vivemos em um mundo perfeito. Então, Davi começa nos 3 primeiros versos mostrando que nós necessitamos de um refúgio da ímpia perversão dos homens, da perversão que há no mundo. Entendam aqui perversão não no sentido sexual, mas a perversão ou o virar, o torcer a verdade, a justiça, aquilo que é direito. A perversão nesse sentido. Então, a linguagem aqui no Salmo, ela não é específica ao ponto de nós podermos definir se o salmista, se Davi está falando aqui dele mesmo ou da experiência de alguma outra pessoa. Alguns sugerem que esse salmo foi composto quando Davi pensava numa experiência única da vida dele, a qual ele fugia de Absalão, ou isso porque anteriormente Davi já havia fugido para evitar a morte e ele se escondeu no deserto de En-Gedi, nas cavernas das cabras maltesas, quando ele estava sendo perseguido por Saul. Os irmãos lembram desse episódio em que nessas mesmas cavernas Deus entrega Saul nas mãos de Davi, mas Davi lhe poupa, em vez de tirar-lhe a vida, ele simplesmente corta uma parte do manto de Saul para mostrar que ele não tinha más intenções contra Saul, não tinha intenções de tomar o reino como Saul havia pensado e assim buscava destruir Davi. Então, quando ele fala aqui no final do verso 1, foge como passo para o teu monte. Então, alguns pensam que esse monte é o monte ao qual Davi já havia se escondido nessa ocasião. E provavelmente ele está ali já fugindo de Absalão, e o conselho que lhe dão é de que ele fuja, que ele tome a mesma ação que ele tomou outrora e assim escape do encalço de seu filho Absalão. Mas, como eu disse, não tem como a gente bater o martelo quanto a isso. Então, é bem provável que seja algo bem mais amplo, que as palavras de Davi sirvam aqui como um modelo, esse salmo sirva como um modelo para toda classe de inocente que é perseguido, daquele que injustamente vem sendo seguido, tendo seu encalço, pessoas lhe seguindo no encalço para tirar-lhe a vida, ou para lhe causar dano, ou para lhe fazer algum tipo de mal. Então, é algo bem geral para todos aqueles que temem ao Senhor e que são perseguidos, que são injustiçados. Davi começa então o salmo mostrando, a gente precisa de um refúgio, e ele começa o salmo mostrando ali, fazendo uma afirmação convicta. No verso 1, ele diz: no Senhor eu me refugio. Essa, irmãos, é uma verdadeira declaração de fé e também uma declaração de indignação contra a proposta que lhe é apresentada. Se todas as vezes em que algo ruim o buscasse, o perseguisse, ele simplesmente fugisse, ele não estaria fazendo jus à confiança no braço forte do Senhor. É só lembrar aí da própria história de Israel, quando todo o exército de Israel, frente a frente com os filisteus,
tem ali uma disputa entre campeões, entre Golias, o campeão dos filisteus, e esperava-se um campeão do meio do exército de Israel para lutar e ali fazer com que um dos dois se rendesse. E nenhum valente de Israel se levantou para honrar o nome do Senhor ou para honrar o nome do povo de Israel. Então Davi ele disse, na força do Senhor, em nome do Senhor, aquele ímpio, aquele filisteu incircunciso haveria de cair. Então aqui ele lembra, embora chegue um momento em que não tenha mais como, humanamente falando, ele se preservar, simplesmente aderir à fuga seria para ele como que deixar de lado totalmente a confiança no Senhor. É claro que a linha é tênue entre o momento adequado de se fugir como forma de preservar a vida e simplesmente desconsiderar a proteção, o cuidado e o cuidado do Senhor para com ele. Então Davi demonstra aqui a sua fé, uma firme fé no Senhor, mesma fé essa que deve habitar o nosso coração, a confiança de que o Senhor é justo, que será relatado aqui no restante do Salmo, e que nele nós devemos depositar a nossa confiança quando nós sofremos injustiça. É impossível nós caminharmos nesse mundo sem essa fé, sem essa convicção. Se não tivermos isso, a nossa vida será de um constante medo, de uma constante desconfiança. A nossa vida vai ser de ansiedade, de temor, de cambalear. Enfim, a nossa peregrinação ela pode terminar, como que assim podemos dizer, antes da hora. Será uma caminhada de terror. Então, nós precisamos ter essa confiança de que o Senhor é o refúgio que nós devemos buscar para todas as injustiças. E vejam, o perigo que nós sofremos é um perigo real. Davi ele mostra aqui que ele diz: porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ou seja, há um grupo de pessoas que se levanta contra os justos, que eles chamam de ímpio, que estão aí as ocultas para causar mal, para fazer dano. Então, ele posto aqui uma figura, no final do verso 1, de que ele fugisse como um pássaro para um monte. E agora não é mais simplesmente o pássaro que, ao vir de uma mudança climática brusca, corre para o seu lugar para se aninhar, mas agora é a figura ampliada de um pássaro, ele tomar uma decisão de agir como o pássaro que voa fugindo de um caçador. Caçadores que as ocultas armam o arco, entesam a flecha para atingi-lo. Então, em outros lugares, aqui as Escrituras nos mostram os perversos, aqueles que são do maligno, aqueles que não são piedosos, aqueles que não temem ao Senhor, agindo tal qual o inimigo de nossas almas. Salmo 37, verso 14, mostra lá a figura dos ímpios entesando o arco. Ele diz: os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Então eles estão sempre à espreita com o arco entesado, longe das nossas vistas, tal qual Satanás. Lá em Efésios capítulo 6, verso 16, Paulo, quando nos manda nos revestir de toda a armadura de Deus, no verso 16, ele fala do escudo da fé para resistirmos aos dardos inflamados do diabo, os dardos inflamados do inimigo. Vejam, Davi começa com uma afirmação de fé. Essa afirmação de fé vai servir para lhe proteger dos ataques às ocultas dos inimigos. Vejam, prestem bem atenção, porque nem sempre a maquinação do mal ela se dá de forma visível a nós. O inimigo ele trabalha muitas vezes nas ocultas, nas sombras, nas nossas costas, para que não vejamos. Toda a obra maligna, no geral, ela se dá inicialmente assim. As ocultas, lógico, mais oculta ainda, ela começa no coração, depois ela é vista, ou ela é disposta através de ações que são veladas,
O próprio Senhor Jesus padeceu com isso, ensinava em meio às multidões, e dentre as multidões haviam aqueles que incitavam, que não estavam ali para aprender, mas simplesmente para arrumar algum meio pelo qual poderiam entregá-lo. Então as ocultas planejaram a sua morte. Então todos nós, como povo de Deus, não devemos surpreender de qualquer tipo de mal que possa sobrevir sobre nós, porque essa é a natureza do homem. Nós somos maus desde nossa concepção. A humanidade é assim desde a queda de nosso primeiro pai. Então o perverso, ele continua sendo perverso, porque a perversidade, a maldade está em seu coração. Se a gente parar para olhar na história da Escritura, a gente vai ver várias pessoas que seguiram por esse caminho passadas firmes. Lembre-se de Caim, que matou Abel, Aitofel, Sambalate, Judas, Demas, falsos irmãos, cães, pessoas covardes, sem princípios, tiranos, brutos. Então, a história da humanidade é marcada por esse mal. Então, nós não devemos nos espantar de que haja injustiça no mundo e que essa injustiça ela possa se voltar contra nós que tememos ao Senhor. Há uma ímpia perversão no mundo. Vejam, o verso 3, Davi diz: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Aqui, como se isso já não fosse o bastante, ter o mal, o salmista faz uma pergunta que demonstra o grau maior ainda da dificuldade do possível contexto que ele tenha enfrentado. Provavelmente ele está falando aqui da destruição de fundamentos, ele está falando da destruição dos fundamentos, provavelmente do Estado ou da sociedade, que é comparada com um edifício. Se você não segue a base, se a sociedade ela não segue a base dos princípios que a unem, que a legislação que é vigente naquele espaço, dificilmente você vai poder encontrar algum tipo de padrão de justiça. Então, quando esses padrões caem, quando eles são subvertidos, o que a gente pode fazer? O que o justo pode esperar? Então, essa é a pergunta dele. No final do verso 3, ele diz: o que poderá fazer o justo? Que ações ele pode tomar? Uma resposta encorajadora para nenhum dos contextos em que nós pensamos que Davi tenha escrito esse salmo, porque em ambos parece ser o próprio Estado, o próprio poder do Estado sendo voltado contra ele. Se a gente pensar lá no primeiro contexto de Davi fugindo para En-Gedi, onde ele encontra Saul, ali era o próprio rei que buscava tirar a vida dele. Então ele tinha todo o poder para entrar em uma busca implacável e tirar assim a vida de Davi. Se fosse no contexto posterior, o contexto da perseguição de Absalão, também era algo bastante pesado, porque o filho de Davi havia corrompido várias pessoas, fazendo julgamentos tendenciosos para que aquelas pessoas pudessem o abraçar quando ele tentasse destituir Davi do trono usando a força. Então, a instituição, o fundamento do Estado que devia protegê-lo, provavelmente é o que está ali a lhe perseguir. Ele devia protegê-lo porque ele serviu ao Estado, ele era um herói militar. E no primeiro contexto, enquanto Saul era rei, e no segundo contexto, ele era o próprio rei. Então você vê todo o padrão invertido. O que pode fazer o justo nessa situação? O que pode fazer o justo aí? Nós ainda não chegamos a um ponto como esse, mas em muito nós caminhamos a passos largos para a prevenção de todo o direito. A humanidade caminha assim. A moral hoje quase inexiste. O que a gente pode fazer? Uma nação cujos fundamentos estão sendo arrebatados. Para onde nós devemos colocar a nossa confiança? Onde nós devemos nos refugiar esperando que a justiça seja feita? E a resposta Davi começa a dar aqui nos versos seguintes, do verso 4 e 7, ele vai dizer que a justiça do Senhor é a resposta para essa ímpia perversão dos homens.
Por que isso? Porque o Senhor, Ele julga todas as coisas minuciosamente. Veja o verso 4 comigo. No verso 4, Davi diz: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então, em resposta, Davi, para rejeitar essa opção de fugir de maneira imediata, ele lembra aos seus conselheiros, a quem ele deu essa ideia de fugir para os montes como uma ave, e que os seus olhos eles estão voltados para os céus. Seus olhos estão voltados para o Senhor e não apenas para as coisas aqui da terra, não apenas para a situação em que ele vive. Seus olhos não estão nos montes, como diz o salmista em outro lugar, mas os seus olhos estão no Senhor. A sua fé o direciona no momento da injustiça para o justo governador do universo que exerce a sua soberania no seu trono que está nos céus. Na terra, a justiça por um tempo ela pode ser subvertida, ela pode ser suspensa, mas o eterno juiz de todas as coisas, ele não abandonou o seu trono que está nos céus. Na terra tudo pode ser uma confusão, pode ser que aos nossos olhos não haja nenhum tipo de justiça ou equidade, mas Davi ele não confia simplesmente nos instrumentos humanos, ele não confia nos homens, ele confia naquele cujo o governo e o domínio é sempre eterno, aquele que julga todas as coisas de geração em geração. Ele sempre tem os olhos abertos para tudo o que acontece sobre a terra. E aqui, esse grande contraste é o que nós não podemos perder de vista. Se Davi estivesse com os olhos meramente nas coisas desse mundo, como elas se apresentam aos olhos da razão, ele nunca teria a esperança de ter a justiça estabelecida, de que todas as coisas pudessem se voltar ao normal, seguir um padrão adequado de justiça e de retidão. Fixar os nossos olhos nas coisas desse mundo não pode nos dar esperança. Nas pessoas desse mundo não pode nos dar esperança. Mas, ao invés disso, quando a justiça é subvertida nesse mundo, nós devemos refletir no fato de que o Senhor está nos céus, perfeito e imutável. E é para lá, o lugar onde nós podemos clamar para buscar a restauração de toda essa ordem miserável de confusão a qual nós vivemos. Lembre-se, olhem, por exemplo, no Salmo de número 2, o salmista nos lembra lá, que enquanto os reis da terra se levantam e conspiram os príncipes aí de maneira direta contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudando as suas algemas, ou seja, quebremos a sua lei, tiremos de nós o seu jugo. O que o Senhor faz? O justo juiz de toda a terra. O verso 3, verso 4 ele diz, ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. O Senhor zomba deles. Então nós vamos ter a certeza de que o Senhor conhece todas as coisas. E talvez a gente se pergunte, mas até mesmo com as causas pequenas? Sim, também com as causas pequenas. Deus não está apenas preocupado com os grandes eventos da história. Nós olharmos para o governo soberano do Senhor sobre todas as coisas, nós devemos entender e afirmar claramente que cada minúcia da história está debaixo do controle da mão poderosa do Senhor. E o verso 4, a parte B, nos mostra isso. Ele diz, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então, a menção das pálpebras sondando aqui são como que uma comparação dos olhos que se contraem para enxergar aquelas coisas que são minúsculas, as menores. A palavra usada aqui para sondar várias vezes é utilizada para retratar a ação de purificar metais, ou seja, de procurar, de tirar as impurezas, ou seja, de pegar até a minúcia daquilo que não serve e extirpar fora. Então, todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus, nada lhe escapa, nem mesmo as flechas disparadas à oculta. Veja como é belo
nós pensarmos nisso, né? Enquanto o inimigo trama nas ocultas e tenta acertar o justo, enquanto o ímpio faz isso, ele diz que o Senhor tem os olhos atentos. E nem mesmo aquele que pensa estar oculto, está de fato oculto aos olhos do Senhor. Todos os filhos de Adão estão debaixo das suas vistas. Então, o Senhor vai julgar todos esses atos maus dos homens no seu justo juízo no fim da história. Davi mostra aqui nos versos 5 que o Senhor ele julga retamente. Ele não apenas está atento, ele não apenas coleta, se a gente pensar no nosso sistema judiciário, no qual um produz provas e acusa, e o outro é quem julga. Aqui o Senhor faz as duas coisas. Ele tem todas as provas e ele mesmo executa o juízo e o faz de maneira perfeita. Ele pode fazer isso porque ele é o Senhor de todas as coisas, o justo juiz de quem nada escapa. Então, o verso 5 ele diz: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Então, o Senhor conhece tudo de todos. O pôr à prova aqui é julgar. Ninguém escapa do crivo do Senhor. Veja, lembre-se do que Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 10, quando ele diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, todos nós somos sondados também em todas as nossas ações. Uma vez que o juízo do Senhor é reto, ninguém escapa do seu julgamento. Aqueles cuja alma ama a violência, ele abomina. Ele odeia. Deus não apenas o rejeita, mas de maneira positiva coloca contra eles, coloca sobre eles o seu desfavor. Então, na natureza de Deus, ele diz: a sua alma abomina. No ser mais íntimo, no mais íntimo do ser de Deus, na sua totalidade, o Senhor não pode fazer outra coisa com o mal, contra as más ações, que não odiar. Uma vez que Deus, ele é santo, ele abomina completamente o pecado. Então, ele odeia aquele que voluntariamente se entrega ao mal, e essa é a tendência natural de todo o homem. Então, não importa se a malícia é pequena ou grande, se é algo que é feito contra o rei ou contra o súdito, se é cobrar algo injustamente, se é encarcerar injustamente, se é tomar uma pequena coisa. Deus tem os olhos sobre todas as coisas, ele julga retamente todos de conformidade com a sua lei. E eu paro aqui para a gente pensar, então se é assim, todos nós estamos perdidos. E aqui cabe nos lembrar que a diferença entre o justo e o ímpio no julgamento final é de que nós não seremos contados como justos diante de Deus por causa das nossas obras, mas por causa do eterno Filho de Deus, aquele que se entregou pelos nossos pecados, aquele que de maneira positiva viveu a vida de justiça que nós devemos viver, para que pudesse assim creditar a nossa conta a sua justiça, para que Deus pudesse ser o justo em condenar o pecador, mas de também ser o justificador daqueles que ele resolveu por graça salvar. É por isso que, ainda que ele põe à prova ambos, justo e ímpio, ele vai abominar totalmente o ímpio. O justo é aquele que é contado com a justiça de Cristo, com a justiça que o próprio Senhor providencia para ele, como o próprio Davi diz lá no Salmo de número 32, quando ele diz que é bem-aventurado, é verdadeiramente feliz aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Ou seja, o fato das ações não serem contadas contra o ser ou contra o indivíduo não está diretamente, necessariamente ligado àquilo que ele faz, mas aquilo que outro fez por ele, de lhe cobrir, de lhe perdoar. Deus faz isso através do seu Filho. Então, por isso nós
nós devemos estar nele para que possamos esperar que sim, a justiça seja estabelecida e que nós venhamos a ser contados como justos, ter o nosso direito posto de pé, pela fé naquele que viveu a vida justa que nós não conseguimos viver. Fora disso, nós podemos experimentar simplesmente o cálice da justa ira de Deus contra os pecadores. O Senhor, Ele há de fazer justiça, é o que Davi nos mostra aqui nos versos seguintes, os versos 6 e o verso 7. Ele não apenas julga retamente, mas ele executa essa justiça, castigando os ímpios. Como ele diz aqui no verso 5, o Senhor põe à prova o ímpio e o justo, mas o que ama a violência, a sua alma abomina. Ele diz no verso 6, então ele fará chover sobre os perversos brasas de fogo, enxofre e vento abrasador será a parte do seu cálice. Então, o Senhor não apenas apresentará a sentença condenatória, mas Ele mesmo será o executor dessa sentença contra eles. Aqui o salmista traz algumas metáforas combinadas para demonstrar a completa destruição daquele que pratica a injustiça de maneira final. A primeira delas é a da chuva, no verso 6, a parte A. Então, a chuva é uma figura que é utilizada constantemente na Bíblia para demonstrar o derramar copioso de algo da parte de Deus sobre os homens. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. O Espírito foi derramado sobre toda a carne lá no Pentecostes. Mas aqui ele fala de que ele fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. E muito provavelmente isso aqui é para nos trazer à memória aquilo que o Senhor fez com Sodoma e Gomorra, com o fogo do céu, por causa da sua perversidade. Vejam, os fundamentos daquela cidade, eles foram pervertidos. O mal foi ali então julgado. Em Gênesis 18, verso 20, nós temos a ideia de que o fundamento moral da cidade acabou e por isso o Senhor a julgou e executou a sentença sobre ela. A outra figura que é utilizada aqui para mostrar esse juízo de Deus é o vento abrasador, que é uma lembrança do vento oriental que sopra sobre Israel, trazendo o calor do deserto. Ele acaba sendo como um emblema natural das irresistíveis aflições que repentinamente caem sobre os ímpios. Então, tanto a ira quanto o favor de Deus, eles são demonstrados também, assim como o chover, o cálice, ele é muitas vezes um símbolo de comunhão e favor, como no Salmo 75, verso 8, o salmista diz lá que o Senhor é a porção da minha herança, Ele é o meu cálice, mas, em Salmo 16, verso 5, e no Salmo 75, verso 8, diz também que há um cálice cujo vinho é espuma cheio de mistura, e dele dá a beber e sorvem até as escórias todos os ímpios da terra. Então, há o cálice da bênção e o cálice da maldição. O significado de todo o verso, então, é de que, não obstante a aparente segurança do ímpio em continuar tramando mal, em perseguir, em trazer injustiça sobre a terra, o que Davi nos mostra aqui é que cedo ou tarde aos nossos olhos, eles serão abundantemente visitados com uma variedade de julgamentos destrutivos. E mais uma vez, todos nós homens somos pecadores, todos nós praticamos injustiça, todos nós seremos julgados pelo Senhor. E se nós não estivermos com a justiça do seu Filho amado, do Senhor Jesus Cristo, nós seremos alvos do cálice da sua ira. Mas se pelo contrário, vivermos a nossa vida no Senhor, depositarmos a nossa fé em Cristo, nós teremos a certeza de que esse cálice da ira do Senhor não há de cair sobre nós, porque ele caiu de forma última sobre o seu Filho. Lembre-se daquilo que o Senhor Jesus diz quando ele está, depois de orar no Getsemane, e lá ele sua gotas de sangue, e ele pede: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então, ali, posterior àquilo, nós vemos o cálice
da ira de Deus sendo derramado sobre o seu Filho, cumprindo o que diz lá a profecia de Isaías, no capítulo 53, o final, quando ele diz que agradou ao Senhor moê-lo e fazê-lo enfermar. Cristo suportou na cruz ali o terrível castigo pelo nosso pecado. Ele suportou o inferno na cruz por nós, para que nós fôssemos considerados como justos. Então ele viveu de maneira positiva, cumprindo a lei que nós deveríamos cumprir, e recebeu o castigo que nós deveríamos receber ali na cruz. Por isso nós precisamos estar nele para fugir da ira que se aproxima, para fugir da ira vindoura. Ele nos dá isso, ele nos redime, então, em Cristo Jesus. Ele diz no final, no verso 7, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. O justo está no lado extremo oposto dos ímpios. Ele diz, então, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e aqueles que são retos, aqueles que são justos, eles não podem ter o mesmo fim dos ímpios. Tem que ser diferente. E não apenas um pouco diferente. Tem que ser diametralmente diferente. Segue o lado totalmente oposto. Se por um lado uns sofrerão o terror, angústias, e ali toda aquela figura pintada no verso 6 aponta para o inferno, a dor, tanto a perturbação, tanto física quanto espiritual. Aqui do outro lado nós temos a bem-aventurança. Se ali é estar afastado completamente de todo o gozo, é estar afastado totalmente do sumo bem, os justos, ele diz, os retos, hão de lhe contemplar a face, estarão frente a frente com o Senhor por todo o sempre. Lembre-se do que o Senhor Jesus diz lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa limpeza de coração, para que nós vejamos a Deus, para que não venhamos a sofrer com a injustiça, ela só vem através do Senhor Jesus Cristo. E por isso nele nós devemos depositar a nossa fé. Não só para fugir da ira vindoura, mas essencialmente quando vivemos aqui nesse mundo e sofremos as injustiças. Se nós ainda sofrendo injustiças, dizemos nós somos os piores, nós sofremos tudo, nós sofremos muito, somos muito injustiçados. Lembre-se que o Senhor Jesus disse de que antes que o mundo nos odiasse, ele odiou primeiro a ele mesmo. Então, o mundo sempre diz que as coisas vão de mal a pior. E sim, as coisas podem caminhar de mal a pior. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que caminham com a justiça de Cristo, eles devem se lembrar, não importa o quão mal a situação possa estar, não importa quanto injusto possa ser a vida que nós estamos vivendo aqui. Enquanto o Senhor estiver governando no seu santo trono dos céus, a justiça haverá de ser restabelecida. E isso sempre será assim, porque o Senhor nunca deixará de ser quem Ele é. Ele não pode negar a si mesmo. Então sempre haverá um lugar onde nós podemos encontrar refúgio, um lugar onde nós devemos buscar a esperança em meio às injustiças que nós enfrentamos nesse mundo. E é a justiça do Senhor, o refúgio contra toda ímpia perversão dos homens. Deus, em Cristo, nos abençoe, que Ele nos console e nos conforte assim com a sua palavra.